Boa noite a todos e a todas. Nós vamos dar início à última sessão de apresentações desse dia. E para compor a mesa de hoje, nós contamos com a presença do professor Philippe Sabot, presidente do Centro Michel Foucault, vice-presidente de pesquisa no setor de Ciências Humanas e Sociais da Universidade de Lille, professor do Departamento de Filosofia da Universidade de Lille. O Philippe Sabot é autor de vários livros, dentre eles eu destaco Ler as Palavras e as Coisas, O Mesmo e o Outro. É um dos colaboradores da edição das obras de Michel Foucault, da Pleiade. E o Philippe está concluindo um livro que será publicado pela Vran em 2019, intitulado Relações. Ao lado de Philippe, o professor da Universidade de Paris 7, Claude Olivier Torron, pertence ao Departamento de História e Filosofia das Ciências e também do Centro Georges Canguilhem, autor de vários livros e artigos, dentre eles O Homem Alterado, colaborador da edição do curso de Foucault de 1971, Teorias e Instituições Penais, ainda inédito, não traduzido, no Brasil. É também o editor de uma publicação que sairá proximamente, intitulada A Sexualidade, o Discurso da Sexualidade, ou seja, os cursos de 64 na Universidade Clermont-Ferrand e o curso de 1969 em Vincennes. Então, terá uma publicação próxima pela editora Gallimard. O professor Dr. Márcio Alves da Fonseca é pró-reitor de pós-graduação da PUC de São Paulo, onde também há muito tempo é professor do doutorado em filosofia, da pós-graduação em filosofia. O professor Márcio é autor de diversos artigos e livros, dentre eles Michel Foucault e a Constituição do Sujeito e Michel Foucault e o Direito. É ainda tradutor de trabalhos, cursos, livros de Michel Foucault. Eu destaco aqui principalmente o curso de 1982, A Hermenêutica do Sujeito, em colaboração com a professora Salma Thanos Muchair. Bom, eu me chamo César Candiotto, sou professor da PUC Paraná e é basicamente isso, Então, eu passo a palavra. Nós vamos ter uma pequena mudança em virtude dos microfones, que vão chegar daqui a pouquinho. Então, primeiramente, eu vou passar a palavra para o professor Márcio Alves da Fonseca. Em seguida, farei a minha intervenção. Faremos um intervalo pequeno de 10 minutos para vocês buscarem os fones de ouvido e, na sequência, nós seguiremos com a fala do professor Olivier e do professor Philippe. Pode ser assim? E não vão embora, porque antes desse intervalo nós vamos ter uma surpresa aqui, tá? Então vai ser dita no final da segunda fala. Eu quero, assim, agradecer vivamente a presença dos nossos convidados, professor Márcio, professor Olivier, professor Philippe, que prontamente atenderam o pedido da comissão organizadora, e para nós é uma alegria imensa contar com esses professores, assim como tantos outros que já apresentaram e irão apresentar ainda nesse grande colóquio de 2018, o 11º colóquio Michel Foucault. Então, com a palavra, o professor Márcio Alves da Fonseca. Obrigado, César. Boa noite a todos. Eu gostaria, antes de iniciar, de agradecer a equipe que organiza esse colóquio, e faço isso sobretudo na pessoa do professor Pedro Souza,
Muito obrigado por essa organização excelente que vocês estão realizando. E cumprimento, evidentemente, os colegas da mesa redonda, dizendo que é um prazer, uma grande honra estar com eles aqui. O título da minha comunicação é Racionalização das Condutas e Práticas de Liberdade. O objetivo dessa comunicação é refletir sobre um lugar possível das práticas de liberdade no interior de duas perspectivas de análise sobre a modernidade. Perspectivas que, apesar de suas diversas diferenças, parecem apresentar cruzamentos em alguns dos problemas que formulam. As perspectivas a serem cotejadas são aquelas de Michel Foucault e Max Weber. Por sua vez, os cruzamentos que pretendemos destacar dessas duas perspectivas referem-se ao problema da racionalização das condutas, tal como discutido pelos dois pensadores. As análises de Danilo Martuchelli em Sociologias da Modernidade ajudam-nos a precisar preliminarmente a reflexão que pretendemos realizar. Ao mostrar a porosidade do próprio conceito de modernidade, o autor especifica um significado que pode ser atribuído a essa noção, que é o significado que aqui adotaremos. Se, em sua utilização mais geral, a modernidade designa o tempo presente, a sociedade contemporânea, mais precisamente, a modernidade pode ser compreendida como um modo de interrogação sobre a atualidade e sobre os processos que lhe são próprios, como um modo de relação, eu cito o autor, crivado de inquietude diante da atualidade. Por isso, o ponto de partida que nos permite colocar frente a frente as duas perspectivas a serem destacadas, as de Foucault e Weber, é considerá-las sob o signo da modernidade tomada como atitude perante o próprio modo de ser do presente. Assim, passemos a situar brevemente o problema da racionalização das condutas em Weber e Foucault, para em seguida, num esforço de indicar alguns cruzamentos entre essas duas perspectivas, perguntar sobre o lugar possível das práticas da liberdade em cada uma delas. Primeiro ponto, Weber, ascese religiosa e conduta de vida. O problema da racionalização das condutas, em Weber, encontra-se disseminado em diversos escritos, mas o conjunto de textos que parece melhor formulá-lo corresponde aos escritos que compõem sua Sociologia das Religiões. Essa sociologia histórico-comparativa das religiões mundiais, por sua vez, também se encontra espalhada em livros específicos, em partes de livros que não se restringem à sociologia das religiões e em inúmeros artigos. Ela recobre desde os artigos de 1904, 1905, que vão dar origem à primeira edição da Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, passa por esse livro referencial e chega, inclusive, a capítulos específicos de economia da sociedade sobre o assunto e chega aos extensos estudos sobre o confucionismo, o taoísmo, o hinduísmo, o budismo e o judaísmo antigo, publicados entre 1915 e 1520 e reunidos sob o título A Ética Econômica das Religiões Mundiais. Desse amplo conjunto de textos, mencionaremos brevemente dois deles a fim de circunscrever apenas o problema da racionalização das condutas em Weber. No ensaio que se intercala, se interpõe entre a monografia sobre o confucionismo e a monografia sobre o hinduísmo e o budismo, intitulado Consideração Intermediária, Weber discorre sobre a diferenciação entre várias ordens de vida, as ordens econômica, política, estética, erótica e intelectual, dotadas de uma racionalidade própria, específica. Para tanto, analisa as tensões entre a religião e essas diferentes ordens de vida. Para apresentar essas tensões, considera, sobretudo, a forma racionalizada das religiões da salvação ou da redenção e as contrapõe às ordens de vida intramundana. Segundo Weber, quanto mais se avança na racionalização interna de cada uma dessas ordens, tanto mais se torna forte a tensão interna entre as ordens de vida e as religiões da salvação. Isso porque uma racionalização crescente das relações do homem com os diferentes valores das ordens de vida viria a pressionar a ordem religiosa. Para Weber,
a tensão entre as religiões da salvação e o mundo talvez seja mais evidente na ordem econômica. Segundo suas análises, uma economia racional consiste numa organização funcional orientada para os preços das coisas, monetário das coisas, que se originam nas disputas de interesse do mercado. Tais disputas possuem um teor de impessoalidade, na medida em que o seu elemento de confronto é o dinheiro e o seu âmbito de realização é o próprio mercado. Por isso, a racionalização da ordem econômica implicara a mencionada impessoalização. Ora, se no passado teria sido possível eticamente regulamentar as relações pessoais que envolviam as trocas, precisamente porque se tratavam de relações pessoais, no âmbito das relações impessoais de uma esfera econômica racionalizada, em função de valores próprios do mercado, uma ética da fraternidade, por exemplo, perde o seu significado. Assim, em seu conjunto, as análises de consideração intermediária esclarecem acerca do modo pelo qual, a partir da sociologia das religiões weberiana, pode-se buscar compreender o problema da racionalização das condutas nas diferentes ordens da ação no mundo. Mais especificamente, na análise sobre o puritanismo, compreende-se uma forma específica de racionalização da conduta no âmbito da ética da vocação, na qual o trabalho no mundo e a salvação encontram-se reunidos. Tangenciamos, então, justamente aqui o cerne do estudo realizado em A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Nesse trabalho, nos termos de uma explicação de causalidade não exaustiva, Weber procura responder à coincidência entre, de um lado, uma forma específica e intensa de ascese, de devoção que permeia e regula toda a vida, e, de outro lado, um elevado senso de negócio capitalista. Combinação que será revelada, sobretudo, no calvinismo, confissão reformada, na qual Weber encontrará o favorecimento mais potente para o desenvolvimento do chamado espírito do capitalismo. Como sabemos, esse espírito, como singularidade histórica, será gradualmente reconstituído por Weber no correr dessa obra referencial, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. De tal modo que, ao final dessa reconstituição, tenha-se chegado à explicação da, eu cito, emergência de um certo modo de viver. Modo de viver que combina, de forma aparentemente contraditória, de uma parte, o devotamento ao ganho de riquezas, e de outra parte, o comedimento no uso dessa riqueza para o puro deleite pessoal. Modo de viver, portanto, marcado por uma espécie de lance ascético, que se evidencia na vocação do indivíduo que nada tem para si mesmo de sua própria riqueza, a não ser a sensação de cumprimento do dever profissional. No capítulo final desse livro, intitulado, a partir de 1920, Ascese e Capitalismo, Weber poderá afirmar, então, que a concepção puritana da vida, em todos os aspectos por ela alcançados, beneficiou a tendência à conduta de vida burguesa economicamente racional. De fato, na introdução à coletânea de estudos de sociologia das religiões, o próprio Weber situa seus estudos de sociologia das religiões no âmbito do esforço mais amplo em reconhecer e explicitar, na sua gênese, a particularidade do racionalismo ocidental e, no interior deste, ocidental moderno. Para tanto, assume que toda tentativa de explicação desse tipo deve, antes de tudo, levar em conta as condições econômicas. Porém, ao fazê-lo, não se pode negligenciar, dirá, a sua relação causal inversa, pois, e aí eu faço uma breve citação, se o aparecimento do racionalismo econômico depende de uma técnica racional, depende de um direito racional, ele depende seguramente da capacidade e da disposição dos homens em adotar formas determinadas de uma conduta de vida. Desse modo, situado ainda que rapidamente o problema da racionalização das condutas e da conduta de vida na perspectiva dos trabalhos de Weber, passemos a Michel Foucault. O segundo ponto, portanto, Foucault e o governo das condutas.
Em Foucault não há propriamente, como sabemos, a formulação do problema geral da racionalização das condutas como índice do que seria a forma de racionalidade própria do Ocidente moderno. Diferentemente, na perspectiva dos seus trabalhos, será possível tangenciar o problema da racionalização das condutas na medida em que este é deslocado para o problema mais preciso do governo. É sobretudo nos cursos de 78 e 79, Segurança, Território, População e Nascimento da Biopolítica, que Foucault desenvolverá o tema das artes de governar as condutas. Com este estudo, além da série Corpo, Organismo, Disciplina, que na analítica do poder explicitava o ajuste dos mecanismos do poder disciplinar sobre os corpos individuais, será pesquisada a nova série População, Processos Biológicos, Mecanismos de Segurança, que explicitará a acomodação, o ajustamento dos mecanismos de segurança segundo uma racionalidade teórica e prática específica de um governo nos fenômenos das populações. O problema das artes de governar em Foucault, portanto, é aquele do governo compreendido como condução dos homens e das coisas. No caso do governo dos homens, o que está em jogo é o governo adequado de suas condutas segundo uma determinada racionalidade teórica e prática. Como sabemos também, a matriz desse governo, como governo das condutas, é encontrada por Foucault no governo das almas, do pensamento religioso pré-cristão e da pastoral cristã. De fato, o poder pastoral é exercido sobre um grupo de indivíduos, ele constitui-se como um poder individualizante, mas igualmente que atua sobre o conjunto dos homens. E para ocupar-se permanentemente das almas do seu rebanho, o poder pastoral ocupa-se direta e permanentemente das condutas cotidianas dos homens. Para assegurar a salvação de todos e de cada um, a pastoral cristã governa a totalidade das condutas, inserindo-as em um tipo específico de relação com a lei e com a verdade. Ora, as análises específicas de Foucault, a partir da pastoral cristã das governamentalidades políticas, como o liberalismo, a razão de Estado e os neoliberalismos, nos levam àquela análise importante em que, sobre os neoliberalismos, Foucault mostra que a matriz teórica que se vincula ao neoliberalismo, sobretudo norte-americano, da Escola de Chicago, explicita que o traço peculiar da arte de governar neoliberal consiste no modo pelo qual a economia de mercado se torna o elemento de decifração do conjunto das relações e dos fenômenos sociais. Nesse contexto, a teoria do capital humano e a figura do Homo econômicos expressam um dos efeitos mais concretos do governo racionalizado das condutas na atualidade. Percebe-se, assim, uma convergência importante dos pontos de chegada das duas perspectivas destacadas aqui sobre o problema da racionalização das condutas na modernidade. De forma similar à análise weberiana presente nos escritos de sociologia das religiões, em especial no estudo sobre a ética protestante, no qual se evidencia de que modo a força da concepção puritana da vida beneficiou a conduta de vida burguesa economicamente racional, constituindo a condição para a figura do Homo econômicos moderno, também as análises de Foucault sobre a arte de governar contemporânea neoliberal explicitam essa mesma figura, o Homo econômicos, que congrega as formas concretas de uma condução da vida inteiramente perfurada, crivada pela racionalidade econômica de mercado. Passamos, então, às conclusões: governo, condutas e práticas de liberdade. Consideradas as duas perspectivas, que, de algum modo, em suas abordagens sobre a modernidade, atribuem um lugar central ao problema da racionalização das condutas, Weber, ou ao governo racionalizado das condutas, Foucault, de que modo as confrontar com a pergunta sobre o lugar possível das práticas de liberdade?
De partida, penso que seria possível remeter essa pergunta sobre o lugar das práticas de liberdade nas duas perspectivas àquele que talvez seja o seu caráter mais geral, mas por isso mesmo mais comum, ou seja, a reflexão crítica sobre a modernidade. Ambas as perspectivas problematizam a atualidade como afirmação de um poder sintético e universal da racionalidade. Em ambas, a reflexão crítica sobre a atualidade desafia a uma compreensão do presente em sua singularidade. Mais do que isso, uma compreensão da singularidade dos acontecimentos que fazem a singularidade do presente. Essa postura geral mobiliza essas duas perspectivas em direção à recusa sistemática das evidências, em direção ao estudo dos campos específicos do saber e da cultura, em direção às relações entre discurso e práticas. Nesse sentido, no seio desse caráter geral, constituído como crítica do nosso ser histórico, é que, de partida, são abertos caminhos para se pensar o espaço das práticas de liberdade em Foucault e Weber. Por sua vez, especificamente, quanto ao ângulo tomado aqui, a partir da qual as perspectivas de Foucault e Weber foram consideradas, ou seja, o problema das condutas e do governo das condutas, a pergunta sobre o lugar das práticas de liberdade sugere algumas indicações mais precisas. Essas indicações são mais diretas em Foucault, uma vez que o próprio filósofo situa, em relação ao problema do governo das condutas, o espaço que se abre ou que pode ser aberto para as variadas formas de contraconduta. É conhecida e certamente será inúmeras vezes retomada nesse colóquio a ideia desenvolvida por Foucault acerca da chamada atitude crítica, entendida como recusa em ser governado. Historicamente, em relação a vários campos de práticas específicas, Foucault exemplifica esse modo de pensar, essa atitude crítica, com, por exemplo, o ascetismo, a experiência de vida comunitária, a mística, a crença escatológica. Tais formas históricas de contraconduta são pontos de fixação localizados de práticas de liberdade naqueles âmbitos específicos daquelas experiências. Nesse sentido, a via sugerida pelo pensamento de Foucault, tomada como referência para se pensar no lugar das práticas de liberdade, sugere que, perante as variadas formas de governo da conduta, às quais somos colocados e confrontados cotidianamente, cabe ativar também variadas formas de percepção, de decisão e de invenção por parte dos agentes individuais e coletivos de formas de conduta diversas. Já na perspectiva do pensamento de Weber, por sua vez, as indicações sobre o lugar das práticas de liberdade nos parecem menos diretas. Porém, no esforço por compreender aquele que talvez seja o cerne de suas pesquisas e o núcleo de seu interesse, parece ser possível situar um lugar ou alguns lugares de práticas da liberdade em posturas que, de certo modo, tangenciam as ideias de contraconduta e atitude crítica presentes em Foucault. Para essa afirmação, apoiamo-nos em especial nas teses de Wilhelm Hennis sobre aquilo que esse autor denomina a questão central de Max Weber. Essa questão, segundo esse autor, seria a especificidade do homem moderno, o que determinaria, portanto, o objeto também maior das suas pesquisas, justamente a conduta de vida desse homem. Ora, no modo de vida moderno do homem, um modo de vida racionalizado, desencantado, disciplinado, o cotidiano reivindica inteiramente esse homem, recusando-lhe a possibilidade de uma interpretação ética dessa mesma reivindicação. Perante esse modo de ser do homem moderno, onde estaria então o espaço para as práticas de liberdade? Quais seriam, nas palavras de Hennis, as últimas chances de liberdade para o homem moderno? Tais chances se dirigiriam para a vontade dos homens. Uma vontade resoluta, como dirá Weber nos seus escritos políticos, sobretudo no primeiro artigo sobre a democracia na Rússia. Weber dirá: uma vontade resoluta de uma nação, por exemplo, que não se deixa governar como um rebanho de ovelhas. Para Hennis, não
Weber não tem nenhuma confiança no tempo para tornar possíveis as coisas humanas. Daí mirar apenas no papel da vontade dos homens. Cabe-lhes apreender um momento específico e ter uma vontade forte. Ao lado desse papel da vontade, para pensar no lugar das práticas de liberdade na perspectiva desse autor, junta-se também, ou juntar-se-ia também, o papel a ser atribuído à faculdade de julgar do homem. Postura intelectual perante seus objetos de pesquisa podem ser atribuídas a Weber, e essas mesmas posturas poderiam, portanto, inspirar essa importância atribuída a essa faculdade de julgar. A esse respeito, Rennes discute a importância da faculdade de julgar exercida pelo próprio Weber nas análises que faz, por exemplo, dos escritos políticos e da sociologia das religiões. Postura intelectual perante seus objetos de pesquisa que pode ser transposta para a importância a ser atribuída à faculdade de julgar do homem que age no mundo. O homem que age tem necessidade dessa faculdade de julgar em sua existência privada, no quadro da sociedade civil e na política. Para Rennes, aproximamo-nos aqui do verdadeiro núcleo das concepções políticas de Weber, a recusa em dispensar o homem de sua faculdade de julgar. Desse modo, concluímos essa reflexão sobre as práticas de liberdade no cruzamento das perspectivas de Weber e Foucault, tomando-se por referência o problema da racionalização das condutas, e mais precisamente o problema da conduta de vida racionalizada em Weber e o problema do governo racionalizado das condutas em Foucault, fazendo ressoar, por meio de alguns ecos entre as duas perspectivas sobre o homem moderno, alguns dos lugares em que tais práticas poderiam se alojar. Esses lugares estariam, por exemplo, no exercício da faculdade de julgar dos homens, Weber, assim como na prática de sua indocilidade refletida, Foucault. No exercício da vontade dos homens, Weber, assim como na prática de sua não servidão voluntária, Foucault. Nos próprios cenários em que a conduta de vida, Weber, é forjada e em que as condutas são governadas, Foucault, por meio de práticas de contracondutas que, nestes cenários, possam ser abertas. Obrigado. Bom, boa noite para aqueles que não estavam no início dessa sessão. Eu vou, em seguida, já dar início à minha fala, que eu nomeei de uma maneira diferente daquela que se encontra no caderno. Eu intitulei minha fala Segurança e Desejo de Muros. No curso de 78, Segurança, Território e População, Foucault apresenta um deslocamento importante do papel do Estado entre a Idade Clássica e a Modernidade. Durante o poder soberano clássico, é sua principal atribuição a garantia da segurança interna mediante a proteção do território e suas fronteiras. É papel do Estado territorial proteger somente os cidadãos no interior de uma fronteira contra os inimigos, representados nessa época pela figura do soldado inimigo. Inimigos que estão do lado de fora em busca de uma anexação territorial como meio de ampliação de sua potência política e econômica. A relação Estado-território é fundamental na compreensão de sua soberania. Em meados do século XVIII, há um deslocamento da função do Estado, menos concentrada na proteção do território contra os inimigos externos, voltando-se doravante para o governo de uma população por meio de dispositivos de segurança. Se a articulação entre Estado e território era fundante do poder soberano, a articulação Estado e população é constitutiva de um reinvestimento moderno do poder, pensado por Foucault a partir da governamentalidade. Daí se explica
mais uma vez, a mudança do título do curso de 78, de Segurança, População, Governo, por Segurança, Território, População. Foucault desenvolve uma lógica estratégica segundo a qual o governo não é deduzido a partir de uma teoria do Estado. Pelo contrário, esse último é considerado uma realidade compósita e heterogênea, resultante de diferentes formas de governo no tecido do corpo social. A governamentalidade designa cálculos e táticas institucionais que instauram dispositivos de segurança como técnicas dominantes de poder, a economia política como forma majoritária de saber e a população como principal objeto do poder. Governar é regular, por meio de cálculos demográficos, estatísticos, médicos, administrativos, probabilísticos, os movimentos ocasionais, aleatórios e desviantes de um determinado meio, introduzindo variações em seu fluxo, a fim de produzir e fabricar uma população da qual se espera, em contrapartida, respostas comportamentais sistemáticas. Ora, uma população emerge como objeto de problematização e regulação sempre que ela constitui uma potencial ameaça a uma ordem estabelecida, nesse caso, a um governo biopolítico. Nesses casos, os dispositivos de segurança não buscam neutralizá-la totalmente a partir de sanções jurídicas, mas, na medida do possível, estabelecer uma gestão diferencial de seu fluxo, de maneira que a ameaça continue ocorrendo no imaginário coletivo, mas sem que ela provoque efetivamente uma desordem social e política no meio a ser protegido e governado. No fundo, a manutenção virtual da ameaça é a própria condição para que uma população seja melhor governamentalizada. Essa gestão diferencial de um fluxo populacional pelos dispositivos de segurança é particularmente observável, segundo meu entender, nos grandes movimentos migratórios da atualidade, principalmente em direção da Europa Ocidental e dos Estados Unidos, mais recentemente no Brasil também. Se tomarmos essa gestão somente pelo viés jurídico, podemos pensar que as fronteiras continuam rigorosamente protegidas diante de qualquer pedido de entrada ou de visto de permanência nesses países. Entretanto, como os dispositivos de segurança são formas de poder que se entrelaçam com a economia e outros saberes, neste caso, o governo da população dos migrantes envolve uma gestão diferencial das próprias fronteiras. Estas não devem ser protegidas com o mesmo rigor e com as mesmas exigências diante da possível entrada de qualquer migrante, mas reguladas de maneira diferenciada e flexibilizada a depender da qualidade do fluxo da população que nela procura entrar ou sair. Temos uma espécie de luta transnacional que envolve, cito Guillaume Lebrun, Fabienne Brugère, que envolve, de um lado, os sedentários móveis que atravessam as fronteiras por seu trabalho ou lazeres, e, de outro, os nômades sem abrigo, que são forçados à errância e aos barracos precários. Há fluxos populacionais, portanto, desejáveis, cuja entrada e saída deve ser estimulada, há outros, em contrapartida, indesejáveis, em relação aos quais somente o abandono em campos de detenção, seguido da expulsão, tem se tornado a norma. A regulação do fluxo dos migrantes escancara os limites da suposta aplicação igualitária das leis concernentes a todos os migrantes. A aplicação das leis migratórias operam, portanto, a partir de escolhas que se aproximam muito daquilo que Foucault, desde o curso de 73, a sociedade punitiva chama de ilegalismos, geralmente no plural.
Um ato ou comportamento é designado como ilegalismo quando ele é pensado a partir das lutas em torno do poder e da verdade. Desse modo, um ato ou comportamento é tolerado ou até mesmo louvado como forma de resistência, transgressão ou crítica a certas leis, por considerá-las injustas, quando executado por determinados agentes em um contexto específico. E, contrariamente, esse mesmo ato ou comportamento pode ser penalizado porque tipificado como infracionário delitivo ou criminoso à ordem política estabelecida, quando praticado por outros agentes, seja no mesmo contexto, seja em contextos diferentes. Tolerância e estímulo, no primeiro caso, punição moral e penalização, no segundo. Lembremos brevemente uma passagem de Vigiar e Punir, em que Foucault afirma que a penalidade moderna, cito, é uma maneira de gerir os ilegalismos, de esboçar os limites de tolerância, de dar terreno a alguns, de fazer pressão sobre outros, de excluir uma parte deles, de tornar útil outra, de neutralizar estes, de tirar proveito daqueles. Em resumo, a penalidade não reprimiria pura e simplesmente os ilegalismos, ela os diferenciaria, asseguraria sua economia geral. Podemos dizer, analogamente, que os dispositivos de segurança que operam a partir da regulação do aleatório e do desvio, se forem conjugados à legalidade entendida a partir da gestão dos ilegalismos, esses dois conceitos, dispositivos de segurança e ilegalismos, podem ser operadores conceituais, fundamentais, forjados por Foucault, que nos ajudam a entender essa nova população. Digo nova porque ela não foi problematizada por Foucault e na época não era uma razão de tanta preocupação, que é a população dos migrantes. Desse modo, pensado a partir da gestão dos ilegalismos, nem todo imigrante é um inimigo social, nem todo pedido de refúgio deve ser negado, ou pelo menos não com o mesmo tempo de espera, nem com igual intensidade, nem com a mesma graduação. O governo, pelos dispositivos de segurança e pela gestão dos ilegalismos, tem transformado os migrantes pobres em imigrantes clandestinos. A grande ameaça que circunda o fluxo do capital e da riqueza. Diante dessa ameaça que chega geralmente pela terra ou pelo mar, esses dispositivos e saberes procuram criar mecanismos de defesa sociais e políticos, sendo talvez o principal deles o que podemos designar como a construção do desejo de muros, a construção de muros, mas também a construção do desejo de muros. É nessa direção que pode ser lida a obra de Wendy Brown, Muros, os muros da separação e o declínio da soberania estatal. Ali, nessa obra, Wendy Brown ressalta que os muros contemporâneos, principalmente aquele entre México e Estados Unidos, são destinados justamente para frear ou até mesmo bloquear o fluxo vital de novos tipos de inimigos. O imigrante econômico pobre, que oblitera e altera a circulação normal do fluxo da riqueza no país de destino. Na verdade, como sabemos, esses muros não impedem totalmente esse fluxo, pois, na verdade, eles visam dar forma a um desejo criado social e politicamente, que é justamente o que ela chama de desejo de muros, ou ainda pulsão de muros. O sentido dessa pulsão de muros, cito-a, é fazer desaparecer, cito Guillaume, o sentido dessa pulsão de muros é fazer desaparecer legalmente vidas sem matá-las, tornando-as invisíveis. O desejo de muros pretende fazer, portanto, uma cisão em um meio imediato e aparentemente ameaçado. Entretanto, o muro não se limita a ser uma medida defensiva em relação àqueles que vêm de fora. Antes, ele contribui para fabricar identidades interiores. Mais do que separar um interior próspero de um exterior miserável e temerário,
O desejo de muros forma um dentro, no qual as populações, ao se sentirem supostamente seguras, buscam nesse desejo sua própria autossatisfação e sua mútua identificação. Mas é uma satisfação sempre, cada vez mais, insaciável. Ao se ter presente que o desejo de muros e a política de barreiras que tentam satisfazê-los nunca garantiram e jamais garantirão que viveremos, enfim, em segurança, eles operam, portanto, como um mecanismo de identificação coletiva. Mas não se trata, nesse caso, nesse mecanismo de identificação coletiva, de uma identidade política e agonística entre o nós e um eles, como, por exemplo, podemos encontrar na obra da Chantal Mouffe, essa designação, e sim de uma identidade antagonista e muitas vezes apolítica, segundo a lógica do amigo e do inimigo, como observamos também no Carl Schmitt. Além de apresentar-se como mecanismo de defesa social e como dispositivo de fabricação de identidades interiores, o Andy Brown ressalta que a produção do desejo de muros pela governamentalidade biopolítica está ainda associada a uma tentativa infrutífera de reterritorialização da política nas democracias ocidentais. O desejo de muros objetiva restituir à soberania nacional uma potência da qual ela já não dispõe. Diante de um mundo dominado pelo fluxo imaterial do capital, diante de uma modernidade tardia, na qual o poder opera de maneira microfísica, virtual, o desejo de muros retrata a nostalgia de uma época pré-moderna, marcada pela suposta solidez do poder soberano. Embora a construção de muros seja uma tentativa de reterritorializar o poder soberano, trata-se de uma soberania que já se encontra irremediavelmente debilitada em razão de sua nova dependência da racionalidade do mercado transnacional e sua normatividade. Se o muro é uma afirmação da soberania, escreve Brown, ele é também uma monstruosa homenagem aos Estados-nações soberanos cuja viabilidade está em declínio. Uma coisa é certa, os muros somente são edificados quando a soberania política já se encontra erodida. Como lembra Michael Fossil, a esse respeito, não se trata mais para o Estado-nação de garantir a segurança contra outros Estados ou de afirmar sua potência com o objetivo de evitar a guerra. O perigo não é, no sentido estrito, internacional, mas transnacional, posto que ele toma a figura de indivíduos nômades e sem pátria real. Outrora identificada a figura do soldado, a ameaça designa doravante o imigrante clandestino, tornado indesejável sobre todos os solos. Fim da citação. Não estamos, portanto, mais diante de Estados, nações dependentes e fortes, razão pela qual a identificação com o poder securitário, pela construção de muros destinados aos migrantes clandestinos, é algo cada vez mais anacrônico e ineficaz. Como lembra ainda Fossil, os migrantes amontoados do outro lado dos muros ou mantidos fora do espaço dos espaços ainda desejáveis da mundialização pagam o preço a esse desejo melancólico de manter ilusoriamente o que já parcialmente desapareceu na globalização capitalista, ou seja, a afirmação de si das identidades nacionais. O que mais nos interessa mostrar aqui é que o dispositivo da criação do desejo de muros e barreiras, operado pela governamentalidade biopolítica contemporânea, não é a atualização ou a reconfiguração do desejo político de segurança, mas justamente a despolitização desse desejo. Desejar sentir-se livre da visibilidade dos migrantes tornados clandestinos que rondam as zonas de fronteira é um sintoma, portanto, do fracasso da democracia, principalmente de nossa capacidade de vivermos juntos em uma comunidade plural. Essa segurança, objeto do desejo insaciável,
daqueles que estão do lado de cá do muro não é a mesma que se desprende do contrato social, principalmente aquele elaborado por Hobbes. Na teorização do pensador inglês, diante do medo da guerra de todos contra todos no estado de natureza, o desejo de segurança é considerado a condição pré-política da liberdade e de qualquer instituição política. A segurança é, assim, o único direito natural que possui o indivíduo de usar todos os meios para a preservação de seu ser. Ele refere-se, portanto, cito Hobbes, à liberdade que cada um tem de usar seu próprio poder, como ele mesmo quer, para a preservação da sua própria natureza, em outras palavras, de sua própria vida. Ao criar o Estado, o medo de todos contra todos é objetivado na figura do soberano e do próprio Estado. Mas é esse Estado que, ao canalizar todos os medos, impede que esse medo esteja em toda parte e em parte alguma, ou seja, um medo sem objeto. A objetivação do medo, centrada na figura do soberano, minimiza, portanto, ainda que provisoriamente, a insegurança diante de tudo e de todos. O desejo de segurança que encontra no Estado sua satisfação transforma-o, portanto, de um afeto subjetivo em um direito objetivo. O temor que acompanha o desejo político de segurança impede a sensação de medo de tudo e de todos e, portanto, a insegurança total. Em contraposição, o desejo de segurança, que se identifica com o desejo de muros na biopolítica contemporânea, não pode ser lido como a tradução de um direito pré-político que está na origem da soberania política. Ele não faz mais parte de um Estado-nação soberano, e sim de um Estado recortado, marcado pelos fluxos mercadológicos e populacionais transnacionais e regulados justamente pelos dispositivos de segurança. Trata-se da segurança interpretada em clave securitária, que anui com a restrição de liberdades políticas e outros direitos quando se trata de se precaver diante da suposta nocividade desses imigrantes pobres. Essa preocupação securitária em relação aos migrantes pobres não é atribuída aos cálculos estratégicos e econômicos governamentais, mas à sua periculosidade para a sociedade. Há uma associação, portanto, diabólica entre o criminoso e o migrante clandestino. O primeiro é sempre considerado o inimigo público número 1, mas, por um prolongamento propriamente insensato, o estrangeiro, o não cidadão, enquanto terrorista explícito, é considerado como um criminoso potencial e é tratado frequentemente como esse inimigo. Ele é o hóspede que ninguém quer, o membro fantasma que nenhuma hospitalidade pode fazer existir plenamente. No seio da nação, nenhuma lei, nenhuma justiça pode fazer dele um próximo, um semelhante, uma irmã ou um irmão, enfim, um vizinho. Thomas Lenk ressalta como os dispositivos de segurança, os mesmos que buscam satisfazer o desejo de segurança, que se alimenta na ubiquidade do medo, têm se intensificado, sobretudo, a partir de 11 de setembro de 2001. Por meio deles, quase todos os governos desenvolveram novas tecnologias de controle e vigilância, que intervêm no espaço da vida e na intimidade privada, operando assim acima do quadro normativo e dos procedimentos legais. A ascensão desses dispositivos estatais fora dos limites normativos estimula ainda outra tendência que não foi tão desenvolvida também por Foucault, que é o compartilhamento do monopólio estatal da segurança com a sua extensão à racionalidade do mercado. O crescimento de empresas privadas que fornecem serviços para a minimização dos riscos sugere que a segurança deixou de ser um direito posto à disposição de todos por parte do Estado. A intensificação dessa ubiquidade do medo é proporcional, portanto, à difusão da indústria privada da segurança e sua aliança com os dispositivos estatais de segurança.
Pense a esse respeito, o movimento de transformação histórico, ele não consiste mais somente na tomada de distância defensiva em relação aos perigos, mas antes na administração ativa e preventiva na recorrência de acontecimentos indesejáveis. Trata-se, pois, de se afastar dos perigos concretos e limitados no tempo para reproduzi-los de maneira genérica, infinita e ilimitada. A reprodução do medo dos imigrantes clandestinos é o exemplo maior do deslocamento temporal do medo e seu correspondente desejo de segurança. Os perigos pela insegurança e pelo medo, os perigos produzidos pela insegurança e pelo medo, não são os efeitos indesejáveis ou negativos a serem combatidos pelos dispositivos de segurança, pois eles mesmos são produzidos por esses dispositivos. Se a diversidade do exercício do dispositivo de segurança pela sua privatização é notoriamente evidente, isso não envolve necessariamente a redução dos aparatos de controle e vigilância estatais, mas envolve antes a sua reconfiguração. A questão é que esses aparatos estatais de segurança passam a ser regidos por uma racionalidade privada. Nesse caso, a segurança deixa de ser literalmente pública. Isso tem provocado a produção do desejo de segurança em um duplo sentido. Em primeiro lugar, ele se amplia como decorrência de uma transformação da relação entre o Estado e os indivíduos no século XXI. As medidas preventivas contra o terror, e nesse caso poderíamos pensar até que ponto existe certa associação simbólica imaginária entre o migrante clandestino, os descendentes desses migrantes das periferias e os terroristas. Então, as medidas preventivas contra o terror conduziram a uma verdadeira invasão dos dispositivos estatais sobre as liberdades públicas, resultando na precarização dos direitos individuais e coletivos. Essa segurança jurídica encontra-se subordinada à segurança policialesca. Em segundo lugar, e estou quase acabando, a combinação entre dispositivos estatais e dispositivos privados de segurança estimulou o deslocamento progressivo do desejo de segurança de situações concretas e limitadas para a obsessão pelo controle e prevenção em relação ao conjunto dos acontecimentos futuros considerados indesejáveis. Esse duplo sentido do desejo de segurança não nos proporciona, todavia, uma subjetivação da segurança, à medida em que, contrariamente, ele intensifica a subjetivação do medo. A obsessão do desejo de segurança produz subjetivamente a intensificação do medo e da insegurança. O desejo contemporâneo de segurança se nutre da sua própria insatisfação, criando incessantemente novas ameaças destinadas a legitimá-lo. E como diz Thomas Lenk, o medo não é necessariamente a causa do desejo de segurança, ele é mais frequentemente mantido por políticas que pretendem erradicá-lo. Ora, diante da produção da ubiquidade do medo e da intensificação do desejo de segurança pelos atuais dispositivos biopolíticos de governo, eu termino minha fala com uma questão. Como, diante disso, empreender práticas de liberdade, de resistências, quando predomina em nossas sociedades não temor político que leva à ação e à acolhida dessas populações, como a dos migrantes pobres que demandam nossa hospitalidade, mas um medo que impede-nos de estabelecer com eles um mundo comum e, portanto, um mundo outro. Obrigado. Agora, então, haverá uma surpresa, tá? Mais de uma, aliás.
né? Depois do retorno de vocês, terão 10 minutos aqueles que necessitarem do fone para ir buscá-lo, e não esqueçam de levar junto o documento para que possam se identificar para pegar o fone de ouvido. Tudo bem? Então 10 minutinhos e nós voltamos com as duas últimas falas.